Vamos iniciar hoje a terceira aula do nosso curso de ICT Market Maker Model e para o conceito de hoje nós temos Previous Days, Highs e Lows. Bom, para esse conceito nós vamos falar sobre as mínimas e as máximas dos dias anteriores. Essa é a liquidez mais fácil que você pode encontrar em um intraday, servindo também como Draw on Liquidity. Em um order flow bullish, o mercado irá buscar por buy side liquidity acima de um previous day high, que é o topo do dia anterior. Já em um order flow bearish, o mercado irá buscar por sell side liquidity abaixo de um previous day low, que é o fundo do dia anterior. PDH e PDL é um dos fundamentos para se obter um daily bias. O mercado busca por esse ponto quase todos os dias. Temos aqui como exemplo GBP/USD no gráfico diário. Podemos perceber que o preço capturou esse long term low, que é um fundo de bastante tempo atrás, é um fundo muito forte, após ele fez todo esse movimento, mas o preço capturou esse fundo e reagiu com bastante força. Observando a mínima e as máximas de todos os candles, é até difícil encontrar um candle que não captura pelo menos um lado do candle anterior. Temos aqui um exemplo. Quando isso acontece, quando um candle não consegue capturar nem a máxima nem a mínima do dia anterior, nós vamos chamar esse candle de inside bar. Mas a maioria dos candles, se você observar, toma pelo menos um lado do dia anterior. Esse tomou o topo, esse tomou o fundo, esse tomou o fundo e o topo. Vamos pegar esse candle bearish como exemplo, lembrando na nossa primeira aula sobre Open High Low Close e Open Low High Close, a gente aprendeu que o candle bearish ele faz o topo logo no início do dia, antes ou durante a sessão de Londres. Então, perceba que aqui esse nosso candle bearish capturou o topo do dia anterior, provavelmente antes ou durante a sessão de Londres. Ele capturou o topo do dia anterior e depois expandiu para baixo, capturando o fundo do dia. Então, aqui teria sido uma entrada top, provavelmente na sessão de Londres, no Previous Day High, buscando o Previous Day Low. Temos também os nossos Failure Swings, mostrando que temos liquidez acima, então o preço tem aonde buscar mais liquidez. Depois de ter buscado a liquidez de baixo, pegou o nosso Sell Side Liquidity abaixo de um Long Term Low. Agora precisamos de ver força. Foi exatamente o que o preço nos mostrou aqui. Ele começou a quebrar estruturas com força, mostrando o interesse na parte de cima, nos failure swings acima. Observando mais uma vez, assim que o preço tomou esses sell stops, nós criamos aqui um low resistance low, que é um indicativo de reversão após pegar bastante liquidez. Perceba que quando o nosso order flow realmente muda, o nosso objetivo é apenas capturar o topo dos dias anteriores. Então, pegamos o nosso sell side liquidity, o order flow mudou agora o nosso order flow é bullish, ele veio de order flow bearish, capturou a liquidez, então mudou o order flow para bullish. Agora a nossa intenção será buscar os previous days high, que são os topos do dia anterior. Buscamos aqui, buscamos esse que foi o último topo antes da quebra de estrutura, buscamos mais um topo, mais topo. Tivemos aqui a nossa quebra de estrutura, confirmando o movimento com força, quebrando essa estrutura. Depois de ter feito essa correção, buscado o discount, buscado o ponto de interesse, o order flow se alinhou novamente com a estrutura bullish. Agora a nossa intenção é buscar os topos. Buscamos esse, esse. Aqui continuou buscando, porém com menos força, até alcançar o nosso Draw Liquidity, que era o último topo lá do nosso Failure Swings. Vamos estar olhando agora do intraday, GBP/USD, gráfico de 1 hora. Mais uma vez, lembrando do nosso Low Resistance Low.
Aqui nós tivemos um sweep da liquidez, o preço levou toda a liquidez que estava abaixo daquele long term low no gráfico diário, retomou o seu order flow bullish, quebrando estruturas com força para cima. Logo após ele corrigiu até a nossa zona de desconto, que coincidiu com o FVG, buscando fundos, buscando sempre fundos como liquidez. Reagiu nesse FVG, quebrando mais estruturas para cima. Mais uma vez voltou em FVG bem pequeno que tem aqui, retomando o seu order flow bullish atrás dos previous days highs, buscando todos os dias previous days highs. É sempre recomendado marcar o nosso New York Midnight, que é a meia-noite de Nova York, marca a linha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo durante a semana. Segunda-feira tivemos bullish, terça-feira fez o topo da semana, buscando aqui o topo da segunda, quarta-feira corrigiu, fazendo a reversão na quinta e continuação na sexta. Então é muito importante que a gente tenha sempre marcado no gráfico os nossos dias da semana, partindo do New York Midnight, que é a meia-noite de Nova York. Damos mais um zoom agora para marcar o nosso Midnight Open. Assim que nós percebemos que o preço retomou o seu order flow bullish, após ele tocar no ponto de interesse, rejeitar com força, quebrando estruturas, ele voltou só para pegar esse FVG. Perceba que ele veio exatamente abaixo da Midnight Open em forma de manipulação. Ele acumulou na abertura, manipulou na sessão de Nova York, dentro da sessão de Nova York, e reverteu durante o dia. Nós tínhamos aqui um pequeno FVG aqui, bem pequeno, tínhamos indução aqui, então a gente já pode ter em mente para antecipar sempre esse movimento. A gente acumulou, manipulou abaixo da Midnight Open e distribuiu durante o dia. No próximo dia, praticamente a mesma coisa. Manipulamos abaixo do Midnight Open, distribuímos para cima, sempre buscando PDH. Novamente, manipulamos abaixo do Midnight Open, distribuiu para cima durante o dia, buscando Previous Days Highs. Tivemos aqui um dia bearish, o que é muito normal durante uma tendência, ter um dia ou dois de correção, é muito normal. Próximo dia, mais um dia bullish, a gente abriu o dia colocando preços abaixo, distribuiu para cima, mais uma vez na sessão de Nova York, dando continuação, manipulou abaixo do Midnight Open, distribuiu para cima. Aqui a gente pode ver como fica os nossos candles diários. Aqui tivemos um bullish reversal, o preço veio abaixo, exatamente na sessão de Nova York, veio abaixo como manipulação e distribuiu durante o dia. Tivemos mais alguns candles bullish, tivemos um bearish, como eu falei, é muito normal disso acontecer. Fechamos a semana bullish. Próximo exemplo, temos o índice do dólar, o DXY. Aqui em cima nós temos um ponto de interesse dentro do nosso Premium Array. Então é muito provável que aconteça uma reversão a partir desse ponto, e foi o que aconteceu. Tocamos, fizemos o nosso High Resistance High, quebrando estruturas abaixo com força. Aqui a gente teve o nosso Market Structure Shift. O preço fez a sua correção, fez o seu pullback dentro do FVG diário. Tínhamos aqui também um volume imbalance bem grande e nos próximos dias retomou com seu flow bearish. O que muda agora é que, como o nosso order flow acabou de se alinhar bearish, como o nosso order flow saiu de bullish para um order flow bearish, aqui nós tivemos a nossa confirmação, tivemos o nosso pullback. A partir de agora, a preocupação do preço é em buscar os fundos dos dias anteriores. Perceba que agora o preço vai começar a buscar apenas os fundos. Buscamos aqui, buscamos fundo, mais fundo, mais fundo, fundo, até que se inicie uma correção, mas depois volta novamente no nosso order flow bearish
os alvos vira os fundos dos dias anteriores. Vamos olhar agora no intraday, DXY gráfico de 1 hora. Assim que o nosso order flow se alinhou, depois de fazer a correção dentro do FVG diário, começamos a buscar por fundos dos dias anteriores. Marcamos o nosso Midnight Open e podemos perceber que o preço manipula acima do Midnight e distribui abaixo. Mais uma vez, manipulou acima do Midnight, distribuiu para baixo, acumulou, manipulou em cima do Midnight, distribuiu para baixo. Aqui ficou bem claro nesse dia que a gente estava fazendo um AMD, o nosso Power of Three. Por isso que é muito bom ter em mente o que pode acontecer com o candle diário. O preço manipulou acima do Midnight Open exatamente para buscar essa liquidez que tinha aqui em cima da seção asiática. Manipulou, buscou o Midnight Open, buscou o topo da seção de Ásia e distribuiu para baixo, buscando PDL. Próximos dias, mesma coisa, acumulando, manipulando acima do Midnight Open, acima da seção asiática, distribuindo para baixo, buscando PDL. Próximo dia, mesma coisa, buscamos PDL, manipulou acima da Midnight, distribuiu para baixo até que chegou no dia da correção. Mas ainda assim nós buscamos o fundo do dia anterior. Vamos ver como fica os nossos candles diários agora. Mais uma vez, chegamos em um ponto de interesse, sim, estamos dentro de um FVG diário. O nosso order flow saiu de bullish, que era uma pequena correção, entrando novamente no order flow bearish, quebrando estruturas para baixo, buscando fundo dos dias anteriores. Nesse order flow tivemos todos os candles bearish, deixando sempre um pavio, por menor que seja, acima do nosso Midnight Open. Então sempre o melhor lugar para operar em uma estrutura bearish será sempre acima do nosso Midnight Open.